Roda a vinheta! Eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui essa querida amiga, jornalista, o que é? Bruna Subtits, da Band News FM, né? Hoje a Bruna inicia o projeto, nós, né? Juntamente com a Bruna é a capitã do projeto. Ela inicia o projeto Nossa Cidade, que tem tudo para dar certo. Você esteve semana passada aqui explicando um pouco, né? Só dar uma resumida naquilo que você falou semana passada e a importância desse projeto, principalmente porque esse ano tem eleições municipais. Perfeito, Mota, boa tarde. Boa tarde, Rio Grande. Temos eleições municipais e a Band em todo o país está levando à frente esse projeto chamado Nossa Cidade, onde nós traremos aqui assuntos sobre o que acontece no lugar onde a gente vive, no município, na cidade, explicação de quais são as políticas públicas municipais que um prefeito pode ou não atender, até mesmo para o pessoal saber se aquela promessa de campanha ela é válida ou não. A ideia é poder conversar sobre isso aqui a partir da demanda do telespectador, do ouvinte das rádios, da população. Tem uma dúvida? Manda pra gente, a gente vai responder aqui, vai trazer explicação e sim, sempre pensando nesse foco da eleição, de como se preparar melhor para a escolha dos candidatos. Ou seja, levar a melhor informação possível para tirar qualquer tipo de dúvida, porque vou dar um exemplo, tem candidato a vereador que promete, a partir agora de julho, agosto, né? Agosto começa o período... Meio de agosto, o período de propaganda política, e faz uma promessa que não é uma lei municipal, é só através de lei federal, então ele não tem como cumprir a tal promessa. Candidato aí que vai tentar a prefeitura da sua cidade, fica prometendo coisa que não depende dele. Então, é para isso que existe, a partir de hoje, começando hoje, o projeto Nossa Cidade. O que você trouxe para a gente? Posso colocar no ar? Vamos colocar no ar a dúvida dos telespectadores e a gente conversa aqui sobre isso. Vamos lá então, pode soltar. É o seguinte, devido às fortes chuvas que caíram, diz que a terra ficou na parte inferior dos rios, aqui no Guaíba e etc. E aqui embaixo do mercado também, nos canos, a terra também foi muito grande, esgoto, terra. Aí dizem que qualquer chuva pode atingir e vir alagar novamente. Quanto tempo a normalizar que essa terra que veio de Jacuí e de tantos outros rios para voltar ao normal? Perfeita essa dúvida. O problema é que aconteceu muito, não só na região central, onde tem o mercado, deu para ver que é o mercado público, como também lá na região das ilhas, né? Montanhas de terra que surgiram durante a enchente. Perfeito, Mota. Isso tem um nome técnico, é o assoreamento, que é esse acúmulo aí do que a gente chama de sedimentos. É terra, é areia, é rocha, pedras também. Também qualquer tipo de lixo, galhos, materiais que foram parar num corpo d'água, num rio, num arroio, num lago, e ele vai sendo levado pela água da chuva, isso pode acumular tanto no fundo desses rios ou lagos, quanto na tubulação. Porque também na tubulação aí de escoamento do esgoto pluvial, que é a drenagem da cidade, essa água ela pode acumular, aquele lodo fica pesado, fica carregado. Sim. Isso também foi um dos problemas que a gente enfrentou em Porto Alegre, em outros municípios também. Então a gente tem o quê? Esse assoreamento dos rios, esse acúmulo de sedimentos na parte inferior dos rios, dos lagos e também na tubulação. O que dá para fazer? Essa é a questão do nosso ouvinte, do nosso telespectador aqui. É o desassoreamento, é a retirada desse acúmulo de detritos aí no fundo dos rios. Você pode fazer isso a partir de uma dragagem, fazer a retirada disso e encaminhar para um aterro sanitário, por exemplo. E isso vai ser necessário. Por quê? Porque isso muda a profundidade dos rios, isso tem sido tratado. Né? Aprofunda o leito dos rios, né? Isso, ele deixa mais raso, na verdade. Por quê? Porque está acumulando ali materiais que antes não existiam nessa área dos rios. A gente está falando de rios, mas podemos falar dos arroios da cidade também. Quando acumula, seja por terra, que vai chegando areia, né? Você falou sobre esses bolsões de areia, essas montanhas que se formaram ali na região das ilhas. Também veio vindo, sendo trazida pela água da chuva, por essa enchente que passou por diferentes municípios e foi carregando um pouquinho de tudo que encontrou no caminho. Então isso vai se acumulando, seja nas áreas mais ribeirinhas das cidades, seja aí no fundo dos rios. Então o que tem que se fazer em casos como esse? O desassoreamento, que é essa limpeza, você retira esse sedimento e encaminha para um local adequado, que é um aterro sanitário, por exemplo. E isso também está sendo feito dentro das cidades. Porto Alegre já tem isso há algum tempo,
uns 2 anos mais ou menos, aqui nos arroios, a retirada desse material do fundo dos arroios. Por quê? Porque daí quando a chuva vem, não fica ali acumulando água tão fácil. Isso falando do que a gente chama de corpo d'água. Mas e na tubulação? O que aconteceu? Essa água entrou na tubulação aí no sistema de drenagem da cidade com terra e areia junto, e isso formou um lodo, e esse lodo secou lá dentro da tubulação. E isso é um problema, porque daí a água também não escoa tão fácil. O que a prefeitura tem feito nesse sentido em Porto Alegre? É um trabalho que ele é permanente, que chama hidrojateamento, que é você jogar água muito forte. Com muita pressão. Com muita pressão, de forma a fazer com que aquele acumulado saia da tubulação. A prefeitura reforçou esse trabalho, inclusive está com um edital aberto para contratar de forma emergencial e temporária mais algumas empresas que façam esse jateamento e também uma sucção de materiais que não seja somente terra ou esse lodo, mas também algum tipo de lixo que tenha caído ali na tubulação. Tá certo. Tem mais uma gravação, é isso? Vamos para a próxima? Meu nome é Pedro Henrique, moro no bairro Bonfim, em Porto Alegre, e eu gostaria de saber qual a influência do sistema de esgoto com as enchentes em Porto Alegre. Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta que existe uma diferença de tipo de esgoto na cidade. A gente tem o esgoto cloacal ou sanitário, que é aquele esgoto doméstico do que sai da nossa casa, da torneira, do ralo, do vaso sanitário. Isso tem que ir para uma rede própria de tratamento de esgoto, justamente para ser tratado. E o que é chamado de esgoto pluvial ou a drenagem da cidade, que são as bocas de lobo que recebem a água da chuva ou alguma água que tenha parado ali na rua, por exemplo, limpeza de calçada, a rega de jardins, de alguma área verde. Esse colapsou durante o pico da enchente, né? Esse colapsou, sim, durante o pico da enchente. Por quê? Porque em Porto Alegre precisa desse sistema das bombas, do sistema de bombas para retirar a água que chega no esgoto pluvial pela rede de drenagem e levar ela até o Guaíba. Mas o que acontece, isso eu quero trazer aqui alguns dados que preocupam e chamam a atenção, é que a gente tem que prestar atenção nisso. É que nem toda Porto Alegre tem a separação das redes de esgoto. Muitas vezes, o que é um esgoto doméstico, sanitário, que deveria passar por algum tipo de tratamento, ele acaba caindo na rede de drenagem. São as ligações clandestinas. Ligações clandestinas ou muito antigas que não foram adaptadas, porque Entendi. Hoje, qualquer nova construção que se faça na cidade, ela já precisa fazer a ligação para a rede de tratamento de esgoto. Mas se é muito antiga e não foi feita, claro, a prefeitura ela pode fiscalizar e cobrar, mas a gente ainda tem um déficit nesse sentido. Eu trago aqui um dado que é do o Índice de Gestão Municipal Áquila, do Instituto Áquila, que promove o Prêmio Band Cidades Excelentes. Sim. Eles nos trazem aqui que em Porto Alegre a população atendida com acesso à rede de esgoto é de 91%, é um atendimento bom. Mas comparado com o restante do Brasil, né? Está acima da média brasileira. Mas o tratamento de esgoto em Porto Alegre, ele é de 55%. Ou seja, nem todo esgoto de Porto Alegre que chega até a rede, ele é tratado adequadamente. 91 para 55 tem aí 44% de diferença. Isso, tem uma defasagem aí muito importante para a gente prestar atenção. Mas mais que isso também, o que acontece? A gente tem essa ligação que, como você disse, eventualmente ela é ou clandestina ou antiga e não foi adequada, fez com que parte da água da enchente aqui em Porto Alegre, ela fosse identificada com coliformes fecais. Eu estou olhando aqui uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, que identificou que foi encontrado, então, esse tipo de sedimento aí na água da enchente, o que é muito prejudicial para a saúde. Pode provocar doenças nas pessoas que tiveram contato direto com a água. Não é em toda a cidade que teve essa situação, mas em alguns pontos específicos, por exemplo, na orla de Belém Novo, no extremo sul, ou aqui na região entre Cidade Baixa e Menino Deus, foi identificado que partes daquela água ali da enchente, ela estava assim contaminada com elementos que só se encontram em esgoto sanitário. Bom, e só uma correção da minha parte, eu sou ruim de matemática. Eu falei da diferença de 91% para 55%, na verdade é uma diferença de 36% e não de 44%, conforme eu falei, tá? Então, 36% é o número correto, tá certo? Ô, Bruna,
Nós temos o WhatsApp que está na tela, que é o 51 99224 1220, 99224 1220. As pessoas podem usar também o WhatsApp para mandar perguntas? Com certeza, pode mandar sua pergunta, sua dúvida, vai chegar até mim, eu vou buscar as respostas, buscar a informação que a gente conseguir, a gente traz aqui para a tela da Band. Toda terça, Boa né? Tarde RS, toda terça, é só você me dar passagem. Então, ó, você tem passagem liberada todos os dias, se você quiser. Então, você que está do outro lado da tela, você pode, tá vendo o WhatsApp aqui? Você não precisa esperar uma equipe na rua para gravar com você. Você grava aí um vídeo se identificando. Meu nome é Alexandre, moro no bairro tal, a minha pergunta é essa. E manda através desse WhatsApp. Repito, 51 99224 1220, 9224 1220. Manda pra gente, que a gente encaminha pra Bruna Subtits, que além de jornalista, nossa querida colega aqui da Band News FM, do Grupo Band RS, também é especialista em desenvolvimento urbano. Tá bom? Por hoje é só? É isso, Mota. Obrigada aí pelo viu? espaço. Eu que te agradeço, Bruna. Eu que te agradeço.